Vamos falar dos temas que a galera gosta. Vamos lá, bora. Viagem no tempo. Bora. Eu lembro que uma vez eu te trouxe aqui na Campus Party, lembra? Para dar aquela palestra da teoria de cordas. Foi teoria de cordas. Eu dei 2 anos seguidos uma palestra sobre teoria de cordas, cara. Que é legal porque você também é especialista nisso, né? Basicamente, né? Estudou com os caras aí foda, né? E aí eu vou nos lugares, o pessoal sempre pergunta para mim. Eu falo, cara, eu vou falar aqui, mas tem que chamar o Caio, cara. Porque ele que manja do negócio, né, cara? E o legal, cara, que desde aquela época pra cá, o que eu acho que é maneiro pra caramba é isso. Teve os filmes de super-heróis, né? Que entram nessa discussão toda, né, cara? Homem-Formiga, né? Que ele se reduz e tal. Vamos explicar pra galera, então. É possível viajar no tempo, cara? Que a galera sempre pergunta isso, né? Então, assim, eu vou dar a resposta de cara. Não vou guardar o spoiler. A gente não sabe. Essa é a questão. A gente não sabe. Assim, tudo indica que existe umas condições que foram escritas por Hawking. Eu fiz um vídeo no Nerdologia, que é uma parte que eu esqueci de falar da minha carreira de divulgador, que Cara, atualmente eu faço parte do time eu gravo meus vídeos no Nerdologia agora. Até esqueci disso. A gente tá lá, né? Eu faço parte, tem uma galera Isso. lá, né? Serjão também. Tá tal. legal demais. A Márcia. Quem mais que tem? A Aninha. Isso. Aninha. O Altair, que o Altair, teve aqui também. a Camila. Isso. Tá a galera legal. O time do Nerdologia tá legal pra Então, caramba. eu até esqueci de falar que eu tô gravando Nerdologia. E eu Você gravei fez um vídeo do Hawking, Eu fiz né, um cara? vídeo do Hawking. Legal pra caramba. E lá eu falo... E o Hawking, ele foi um cara que ele estabeleceu... Num dos trabalhos dele, ele estabelece algumas regras de condições para a existência de uma coisa que na física a gente chama de curva tipo tempo fechada. Que coisa horrível é essa? Curva tipo tempo é a curva que a gente... É o tipo de linha que um ser normal traça no universo. Então eu estou aqui numa posição, eu estava na minha casa hoje, eu vim para cá, eu vou voltar para casa depois, tal. Então esse tipo de caminho que eu traço no universo é chamado uma curva tipo tempo. Seres massivos só podem ter curva tipo tempo. Então a curva tipo tempo fechada seria uma curva onde a pessoa simplesmente vivendo no dia dela, no dia a dia, ela podia sair de casa, fazer alguma coisa, vai numa máquina e tal, e ela volta para o início onde ela começou. Por isso que ela é fechada, porque ela se fecha em si mesma e ela sempre volta para o início. Então o Hawking ele estabeleceu um teorema que mostrava quais seriam as condições necessárias para o universo não permitir curvas do tipo tempo fechado. São teoremas muito complexos. Eu não vou dizer que eu entendo eles completamente, para ser bastante sincero, mas aparentemente tudo indica que não. A gente não teria curva do tipo tempo fechada, então não seria possível voltar no tempo. Mas, como eu falei, a gente não tem certeza, porque isso para poder descobrir essas condições são coisas bem específicas da origem do universo e tal, então a gente não sabe. Tudo indica que não, mas a coisa estranha é que, apesar do nosso universo aparentemente não permitir curvas do tipo tempo fechadas, as leis físicas permitem que elas existissem. Então, isso que deixa as pessoas em dúvida, porque você consegue fazer soluções em relatividade geral que permitem... Matematicamente dá. Mas as condições do universo não permitem. Isso, né? Exatamente. Então, isso é coisa muito maluca. Isso que deixa muito cientista, muito físico, com o cabelo em pé. Caralho, como assim? A relatividade geral permite que exista uma solução de uma curva do tipo tempo fechada. O primeiro cara a desenvolver uma solução dessas foi um matemático chamado Gödel, um alemão chamado Gödel, que ele é um matemático inacreditável. Ele tem um teorema, um dos teoremas mais incríveis, que é o teorema da incompletude na matemática. Isso. Que um dia eu explico para vocês o que é. Escreve Gödel com treminha, né? G-O-D-L. Gödel. E ele fez uma solução que, basicamente, ele mostrava que num universo que girasse, então se o universo estivesse girando como se fosse um disco gigante assim,
você poderia encontrar soluções onde uma pessoa daria uma volta no universo, ela voltaria no início do tempo de onde ela saiu. E aí foi a primeira vez que ele provou que a relatividade geral provém esse tipo de solução. Daí vem a questão, o nosso universo gira ou não? Aparentemente não tem essas condições, mas daí vem, de novo, a loucura que a gente tem é que existem essas soluções que são possíveis. E a coisa mais maluca é que existem outras soluções que poderiam permitir você criar máquinas de viagem no tempo. Então, porque é muito louco. Basicamente, a ideia é, se você cria um buraco de minhoca, então um buraco negro que permite que você atravesse de um lugar para o outro, você também cria uma máquina do tempo. Por quê? Se você criou esse buraco de minhoca, então a pessoa entra por aqui e sai do outro lado do universo em tempo zero. Se agora eu pego essa boca aqui e ponho ela para andar, ela vai estar andando numa velocidade diferente, o tempo vai estar passando diferente de uma boca para outra. Então você vai ter uma que vai estar andando normalmente e a outra que vai estar andando mais devagar. Daí você naturalmente tem uma solução que permite você viajar no tempo. E daí vem a solução, mas isso também seria uma curva de tipo tempo fechada. Daí isso parece indicar que também buracos de minhoca não podem existir. Então é uma loucura muito grande assim que a gente poderia. Eu concordo que o universo seria muito mais divertido se ele tivesse viagem no tempo. Mas daí vem até um argumento que o Hawking dizia, que ele falava, se o viagem no tempo existisse, a gente teria inundado de viajantes no tempo vindo passar férias aqui no passado. Vira tipo um paradoxo, né? Então ele fala, Cadê como a gente não vê esses caras, então não existe. Né? Bom argumento, né? Se você pudesse viajar a qualquer instante, você não ia viajar para sei lá, 4 de julho lá nos Estados Unidos para poder ver a proclamação da República dos Estados Unidos? Quem não ia? Daria para voltar, né? Esses eventos marcantes estariam cheios de viajantes. De viajantes no tempo em volta vendo. E nunca tem, né? Nunca tem. Então o Hawking usava isso como argumento de falar que não tem como viajar, que não é possível. E aí o contra-argumento para isso é o quê? O contra-argumento que o pessoal dá para isso é, pode ser que exista, mas você só pode viajar até o momento que a primeira máquina foi feita. Entendi. Então, quando aquela máquina começou a existir, você não pode ir para o passado. Uhum. Eu posso... Tem até um filme muito bom, você viu um média-metragem chamado Primer? Já viu esse filme? Já. Nesse filme eles fazem isso, eles podem voltar na máquina do tempo só até que o momento onde ela está. Onde eles criaram ela. Então... É baseado nessa, digamos, teoria aí, nessa ideia que você poderia voltar só até esse momento. Porque, por exemplo, nesse do buraco de minhoca que eu expliquei, você poderia voltar até o momento do primeiro... Da boca primeira. Isso. Então seria isso. Mas é uma coisa muito... De novo, seria... Como físico, é difícil um pouco você acreditar que exista isso. E tem diversos paradoxos que surgem, né? Eu gravei ano passado o Nerdcast Tenet, lá com o Jovem Nerd do Isso aí que é legal, porque tem muito filme que explora essa, né? Porque é um negócio legal então, pra caramba, né, cara? Daí eles começam a explorar. Se isso for possível, quais são as consequências que seria? E é muito louco que muitas pessoas mas como é que a física explica isso? Gente, assim, a física, não sei, porque a gente não sabe, isso não é físico. Mas vamos pegar essa sequência lógica e ver até onde vai, que é o que o Nolan faz no Tenet. Se você pode viajar no tempo, quais seriam as consequências disso? Você poderia fazer isso. E daí é bem legal. Dark também foi uma série que a gente gravou no Nerdcast também, que leva essa questão da viagem no tempo... Nossa, mas isso aí leva a viagem no tempo ao extremo, né? Ao extremo. Porque aí o cara viaja, depois ele viaja de novo, vai tipo dando saltos, né? Isso. Não, e você tem... E ela leva essa coisa de ter diversos ciclos, né? Então você tem uma pessoa fazendo um ciclo, outra pessoa fazendo outro ciclo, e daí você pode gerar ciclos fechados, que é um problema. Sim. Porque, vamos imaginar que eu te dou um livro que... Não, a história lá De Volta ao Futuro. É. Você me dá um livro com os resultados, né? Não, na verdade não. Eu te dou um livro, por exemplo, explicando, sei lá, a teoria unificada da gravitação. Ou seja, é isso aqui. Você pega, copia e publica como livro do Sérgio. Daí chega no futuro, que você descobriu que eu fui lá no futuro, comprei esse livro, viajei no passado e te dei o livro. Daí você usa esse livro para poder escrever e vai para lá. Da onde veio a informação da teoria? Você começa a ter laços fechados. Começa a ter problemas, né?
que da onde veio essa informação? Esse que é um problema, que isso é o chamado paradoxo do bootstrap, que é um dos problemas que a gente pega assim. Se você permite viagem no tempo, você começa a ter soluções onde você começa a ter informação surgindo do nada, por exemplo. Objetos surgindo do nada. Exatamente. E aí quebra aquele negócio da física, né? Da causa, da consequência e tudo, né? É muito louco, porque se você fizer isso, você realmente quebra essa... Na física, a gente sempre imagina que a causa leva a uma consequência. Isso. Só que se você quebra essa coisa, a consequência pode levar para a causa. Olha que doideira. Daí, é muito doido, né, cara? Isso. É muito louco. E daí, como é que isso funciona? É muito... de novo, é extremamente divertido você pensar e você começa como um processo filosófico, um processo artístico, é extremamente interessante. Só que fisicamente a gente não sabe, mas seria uma surpresa muito grande se fosse possível. De novo, por diversos argumentos lógicos e o que a gente conhece da física atual. Uhum. E o da ideia do De Volta ao Futuro? Porque aí é uma outra ideia, né? A do De Volta ao Futuro, que é você voltar... Porque tem uma diferença, né? Das ideias, né? Uma você tá na linha... Até lá nos Vingadores o cara explica, né? Ah, você viu muito De Volta para o Futuro. Não é assim, cara. Não, então, você pode voltar e não vai interferir em nada, né? Existe uma ideia que é a da... Se você tiver um espaço com multiversos. Daí você vai para... Daí você abre uma outra Pandora de problemas. Já nós vamos falar do multiverso. Daqui a pouco você abre uma outra Pandora de problemas aí. Mas vamos primeiro considerar que... Que pra mim, cara, foi a melhor solução que a Marvel arrumou na vida dela. Porque agora cria tudo... Multiverso, acabou, cara. Você não vai discutir o quê? Isso. Quer trazer o Andrew Garfield de volta? Tá tudo, cara. Dei spoiler. Não, já tá podendo. Todo mundo já viu. Mas porque o cara lá no Ultimato, ele fala, não, você tá vendo muito De Volta pro Futuro, cara. Que você não tem problema, você pode voltar e interagir. Tanto que lá um Capitão América briga com o outro, né? Isso. E no De Volta pro Futuro isso seria impossível, né? Porque se encontrasse, quebraria, verdade, né? Que na verdade eles dão uma solução. Eles não falam o que aconteceria no De Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro, o Doc ele fala: se você encontrar você mesmo, seria uma singularidade no universo. E isso levaria à destruição do universo. Só que o Doc encontra o próprio Doc no segundo filme e não acontece nada. Não acontece, né? Então, exatamente. É uma coisa, mas a ideia é que se você existissem... De novo, supondo que existem multiversos, né? Então existe um outro universo muito similar a esse, onde, sei lá, alguma coisa, onde eu tô aqui, só que em vez de estar com X salada bacon, eu tô com um X frango aqui na frente, com coisas similares. Então você tem infinitos desses universos similares, que é um pouco a ideia de Dark. Você teria universos onde as coisas são muito próximas e até muito distantes. Você poderia viajar uma viagem no tempo. Essa viagem no tempo, você causaria uma alteração, você criaria uma nova linha nesse multiverso. Sai uma linha nova e ali. Que vai continuar. Então você nunca poderia interferir na sua própria linha fechada. Então você nunca teria uma curva do tipo tempo fechada, você teria uma curva que interferiria num outro multiverso. Se isso é possível, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Aí é a ideia do Ultimato, né? Que a moça explica pro Hulk, né? A em cima lá do telhado, que ela até traça. Aqui é a sua linha, não tem problema, que você vai voltar nessa. Então o problema... Tem que pegar as joias aqui o problema é que, pela teoria... Assim, as explicações usuais... Se você tem uma viagem no tempo onde você viaja para outra linha no multiverso, você nunca retorna à sua própria linha. Isso. Você sempre vai para outra linha. Então, no caso do Hulk, ele viajaria para uma linha e ele iria para uma outra. Ele não voltaria para o universo original que ele estava tentando salvar. Aquele universo estaria destruído. Então, esse que é a grande questão. Mas... Então, eu não... Caramba, no Vingadores, eles meio que fizeram uma solução meio in between ali para poder fazer funcionar. Isso. Não seria exatamente a solução de... não, claro. Que seria. Mas, de novo, abre uma outra caixa de Pandora, que é a questão dos multiversos e quântica, que eu imagino que é uma coisa que as pessoas também devem te perguntar muito. Não, então, aí vamos entrar nisso aí, né, cara? Do multiverso, da quântica.